O Outubro Rosa é o mês de prevenção ao câncer de mama. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que aceitou contar um pouquinho da sua história para que sirva de inspiração para nós mulheres. Olá, Zê, tudo bem? Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história para nós. Meu nome é Zenilda, eu sou enfermeira, sou também fonoaudióloga. Eu tive câncer no ano de 2013 e neste período eu tinha acabado de completar 40 anos. Então seria o ano o qual eu iria fazer a minha primeira mamografia. Só que antes de acontecer a primeira mamografia, me palpando, eu percebi que havia algo estranho na minha mama. E é quando eu começo os exames e descubro o câncer de mama, né? E sempre falo que realmente eu vivi um dos Outubro Rosa, porque a minha primeira quimioterapia aconteceu em outubro de 2013, então era pleno Outubro Rosa. No ano de 2014, exatamente no dia 25 de junho de 2014, é quando eu recebo a minha alta, e aí eu fico então, daí para frente eu fico no monitoramento, né, o acompanhamento. Então eu fiquei os primeiros 5 anos, de 3 em 3 meses, depois de 6 em 6, depois, né, de 8 em 8, e após 5 anos recebo a alta, né, e sigo até hoje fazendo todos os meus exames anualmente, sou assistida, e isso é a importância de estar aqui contando essa história em 2025, passado 12 anos depois. Zê, quando você descobriu o seu diagnóstico, qual foi o primeiro sentimento que veio? Me recordo muito bem disso, quando o médico me disse, né, me confirmou. E aliás, enquanto enfermeira, ele fazendo a ultrassom, Mariana, eu já tinha percebido. Eu falei, que tamanho é? Aí ele falou, filha, é grande. Eu falei, mas é maligno, né? Ele falou, é. Eu falei, tá, tudo bem. Bem, neste momento, eu vou pra casa, que eu estava sozinha. Nessa época, eu morava em Palmas, em Tocantins, minha família aqui em Panorama. E aí, realmente, eu chego em casa, sento no sofá e falo, Deus, vamos conversar. Vamos conversar porque vem vindo aí uma fase difícil. Não houve desespero, não houve choro, nada disso. Mas minha preocupação era com a minha mãe e com as minhas irmãs, né, minhas 2 irmãs. Tanto que durante o tratamento, uma emagreceu 8 quilos, a outra ficou 3 meses sem dormir, minha mãe chorou 9 meses e eu nunca perdi 1 quilo, nunca perdi uma noite de sono, nunca chorei nada. Então, eu tinha essa maturidade, essa tranquilidade. Por quê, Mariana? Porque eu enxergo que ser hipertenso é pior do que ter um câncer. Eu enxergo que ter uma diabetes é pior do que ter um câncer. A diabetes não tem cura, hipertensão não tem cura, insuficiência renal não tem cura. Existem várias outras doenças, inclusive eu pensava que você ter insônia, depressão, síndrome do pânico. Existem tantas coisas que as pessoas lutam e o câncer ele tem um período. Então eu falei, bem, ou eu vou viver ou eu vou morrer. E eu vou tratar porque eu quero viver. Agora eu quero saber, o que te deixou firme nos dias difíceis? Bem, Mari, o que me deixou firme? Firme de que câncer tem cura, né? Eu logo me apeguei de que aproximadamente 95 a 98% das pessoas se curam, e eu enxerguei os 98%, os 95%. Eu não me prendi nos 2%. O tipo de câncer que eu tive, a perspectiva, ele era menor, porque ele atinge entre 2 a 3% das mulheres. Então eu escutei muitos médicos dizerem, olha, seu tratamento é pela metade, você não pode estar depois tomando hormônios, e tudo isso não me abalou, porque eu tinha a esperança nos 98%. Zê, conta pra nós agora, o que essa experiência mudou em você como pessoa e como mulher? Nossa, Mari, foi uma virada de chave 100%. Eu sempre falo que após meu tratamento, eu virei uma página em branco na minha vida e começo a reescrever minha história. Como eu disse a você, eu estava morando em Palmas, em Tocantins, trabalhando em 3 empregos, ganhando dinheiro, eu já não tinha mais tempo de vir aqui, já não era como no começo. E quando eu descobri o câncer, uma tesoura corta uma linha e fala, para tudo. E aí esse para tudo, eu vim pro colo da minha família, eu vim pra minha mãe, quem cuidou de mim durante todo esse período, né? Fui morar na casa da minha irmã, das 2 irmãs morei um período em uma, em outro, então assim, esses 9 meses é quando há uma reciclagem da Zenilda. Às vezes eu falo assim para as pessoas, olha, ter tido um câncer foi a menor coisa que eu tive na minha vida. E foi, tá? Porque assim, eu passei a dar valores a coisas que eu não dava. A Zenilda, quando termina, eu volto para Tocantins, fico lá 6 meses e venho embora de mala e cuia de volta. Pra não tá mais voltada. Eu não, deixei tudo que eu investi lá, não pensei 2 vezes, porque aí eu vi que na doença não tem dinheiro. Zê, conta pra nós. Qual é o conselho que você dá para quem ainda não se cuida e também não faz o autoexame?
Mari, o que eu tenho a dizer pra você, mulher, é que o autoexame é o mínimo que nós podemos fazer, que é conhecer o nosso corpo. Vocês poderiam perguntar, Zenilda, você completa 40 anos e você nunca se palpou? Gente, eu me palpava, sim. Sempre me palpei no chuveiro, na cama. Eu sempre estava, né, me tocando. Então, se toquem. E essa coisa do tocar é muito importante, que você observe o teu corpo, não só em relação às mamas. Você tem que olhar para o teu corpo, sentir o que está acontecendo de diferente. Foi através de mamografia, de ultrassom, tá? Que eu consigo e que os médicos conseguem identificar que era um tumor. E aí, sim, começa a questão da sequência disso, né? Que a gente vai para biópsia, enfim. Mas, gente, o autoexame não substitui a prevenção, a mamografia e tampouco uma ultrassom de mama. Então, procure seu médico. Mulheres, quem tem história na família precisa começar aos 35 anos. Mas isso não significa que você tenha 25 e que você não pode ter câncer de mama. Eu fiz tratamento com mulheres de 18, de 21 anos tratando o câncer de mama. Então, é importante que você se conheça. Tem alguma coisa errada? Procure ajuda, procure a unidade de saúde, procure seu médico e vai atrás. Se você pudesse agora olhar nos olhos de uma pessoa que está passando por isso, o que você diria pra ela? Ai, Mari, eu tenho que pegar seu ponto fraco, né? Vai. Eu vou pegar o ponto fraco da Mari, porque lá em 2014, eu venho de férias já de quando eu tinha voltado para Palmas, Tocantins. E aí eu conheço a família da Mari, conheço a Mari aí de pequenininha, vou entregar a idade. A minha, né, gente? E aí eu soube da irmã da Mari e imediatamente catei uma meia dúzia de lenços e fui até ela. E aí eu me recordo muito bem, Mari, de eu pegar na mão dela e falar, olha, é possível, tá? Não desista de você, não desista de se tratar. Isso está acontecendo. Eu lembro que quando eu descobri, Mari, eu fiquei pensando que naquele dia onde eu descobri, quantas mulheres no mundo descobriu? Não era só eu, tinha muito mais. Então eu falei isso com a Adriana, né? Sim. Adriana, é eu, é você. O câncer não escolhe cor, né? Não escolhe questões financeiras. Simplesmente ele vai acontecer na vida da gente enquanto mulher. E outros cânceres também, que a gente não vai deixar de falar de colo de útero. Sim. Enfim, a gente tem aí um monte de câncer de pele. Ou seja, o que eu tenho a dizer é que nós estamos aí, somos propensas a isso. A prevenção é se cuidar, para que, eu falo assim, aquele ditado de quem procura acha, aquele ditado dos nossos pais, avós, gente, quem procura acha, quem acha, trata. Então procure, ache e trate. É isso. Que tem cura, gente. Tem cura, tá? É claro, a irmã da Mari, né, passou pelo processo, depois ela volta, né, esse câncer retorna, e é uma situação que a gente sabe, mas ela estava dentro daqueles 2%, gente. Sim, e na verdade a Adri, ela se curou, né? Ela se curou do câncer de mama. Ela ficou 5 anos super bem. E aí voltou, mas em outros lugares, né? E infelizmente não conseguiu, mas Deus sabe de todas as coisas. E ela sempre falou muito isso pra gente. Se cuide, faça exame. Tanto é que minha mamografia eu fiz aos 30 e poucos anos. Sim. Ela foi comigo de tanto insistir e desde então eu faço exames de prevenção todos os anos. E eu fecho assim, gente, a prevenção segue sendo o melhor remédio. A prevenção segue sendo, sabe o quê? A melhor escolha que a gente pode fazer. E cuide-se. Zenilda, queria te agradecer por compartilhar a sua força e a sua história com a gente e que essa história inspire e acolha outras mulheres.